Você sempre foi ajudado pela arbitragem. Um time bom, um time ruim, um time médio, com qualquer merda que seja. Sempre foi ajudado pela arbitragem. E não adianta fazer carinha de feia. O Flamengo sempre foi ajudado pela arbitragem. O vareio aconteceu nos 90 minutos, quando você faz a expulsão. Vamos discutir a expulsão. Rica Perrone, você não vai dizer que foi expulsão, não. Cara, eu quero acreditar que o Cauã não seria burro de dar uma solada no... Oi, senhores, sejam bem-vindos. Estou cozinhando macarrãozinho com carne moída. Servido? Ontem, claro, né, que ia acontecer, como acontece sempre. Tática velha de política, inclusive, né? Eu cheguei a receber mensagem de um amigo. Tem que ver a sua credibilidade, hein? Quando você fala assim, né? Senhores, a história é o seguinte. No post que está ali do vídeo da incrível expulsão do Barros, incrível porque não era para nada daquilo ali, eu cito que o tema não foi o jogo, nem se quem foi melhor nem pior, nem o momento que cada clube vive. É bastante simples. Os momentos são bastante diferentes. O Flamengo vive, cara, eu acho que mais do que a década do Zico, tá? Acho que mais, até porque ganhou mais, né? Sua maior fase da história em Flamengo de 95, né? Porra, mais de 130 anos, né? 130 anos de história. Só que o sentimento de perda de tempo é grande, mas como eu não estou preocupado com algumas coisas, também recebi mensagem assim, aí consegui engajamento. Pô, senhores, tome vergonha na cara, pô. Se eu quisesse engajamento, eu ia na onda de uma porrada de influência aí que fala o que todo mundo quer ouvir. E eu não vou falar o que todo mundo quer ouvir, eu vou falar o que eu acho certo, ponto final. Inclusive, já falei milhões de vezes, né? Perco muito dinheiro por não ser chuchu, por não ir com a manada. E, pô, e falar que o Flamengo é ajudado pela arbitragem, isso aí sempre foi assim, pô. Sempre foi assim. Eu não sei por que fica revoltadinho. Eu não sei por que fica putinho, porque tipo assim, ai, meu time não é ajudado. Seu time é ajudado. A diferença é que as pessoas de bom senso, me considero uma delas, sabe diferenciar uma coisa da outra. O Flamengo hoje em dia é ajudado, mas ganha muito sem ajuda também, porque o clube se reestruturou e tem um time excelente. Time esse que eu defendo como o melhor das Américas há muitos anos. Ponto. Isso é um assunto. Ponto. Ah, mas o Flamengo tem sido muito dominante com o Vasco. Pra caralho. Bizarro. Inclusive não só em resultado, tá? Em performance. Escrevi sobre isso também. Assusta como o Vasco joga mal com o Flamengo. E como o Flamengo sobra contra o Vasco, até uma sobra maior, bem maior, do que em outros rivais. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. O Flamengo, por exemplo, está bem desde 19, né? Muitíssimo bem. O Botafogo e o Fluminense, mesmo com times similares do Vasco ao longo do tempo, um pouquinho melhor, um pouquinho pior, consegue ter jogo. O do Vasco tem jogos como o de ontem, não teve jogo. Bizarro. Mas isso também é outro tema. Então não adianta você se achar inteligentão, esse apito de cachorro, né? Que um amigo falava sempre sobre isso. Falar nisso, o live sempre, tá? Não inventa moda não. Isso que é o melhor de todos, é o orgânico. É o meu predileto. Aí tipo assim, fica desviando o assunto. Olha, Edu, pô, achei que a expulsão foi justa, achei que era isso mesmo. Beleza. Beleza. Temos um tema, tá tudo bem. Mesmo que absurdo, mesmo que, claro, que o seu fanatismo não permita enxergar isso. Você não é profissional do esporte, você não tem que ter bom senso para comentar. Torcedor, fala o que você quiser fosse. Agora, pô, gente burra velha de guerra, essa coisa, ficando gracinha. O assunto é ajudado sim. E tem vários amigos do Flamengo que veem meus vídeos, que torcem, diretores, atletas. É ajudado sim. Sempre foi ajudado sim. A Globo sempre protegeu sim. E ponto final. Foda-se essa invenção de moda, apito de cachorro para pegar os outros. O problema é de você, não é meu. É ajudado, sempre foi ajudado. Olha o barulhinho. Sempre foi ajudado, sempre foi ajudado. E de 7-9 para cá, mais ainda.
O que aconteceu em 79? Vai no Google. Mais ainda. E acabou o assunto. Não adianta você ficar pegando outros temas que você não consegue ter discernimento para admitir uma parada. Beleza. Só não foge do assunto, porque não cabe, assim, sabe? Não cabe. O Flamengo hoje tem um dos atletas mais violentos do Brasil, mais maldosos do Brasil, que é o Pulgar. Que se fosse sério, porque nesse país, onde se rouba em todos os lugares, eu tenho os paladinos do futebol, que eu não acredito que tenha futebol, que tenha seu futebol. Não. Roubo, problema, esquema, foi só em 95, né? 2005, desculpa. Só com o Edilson. O Edilson foi o criador do roubo e com ele morreu o roubo, né? Porra, gente. Sabe? Cansa, né? É bobo, é infantil, sabe? É irritante. É irritante, sacou? Sempre teve. O Flamengo sempre foi ajudado. Libertadores agora foi ajudar. A expulsão era mais que absurda. Não, mas o Veiga não tem sempre um porém, não tem mais porém nenhum. Inclusive, se fosse sério, o Pulgar tinha que ser expulso aquele jogo e ter pego uma suspensão, sei lá, de 4 meses, 3 meses. Aquilo foi uma entrada criminosa. Não quebrou a perna, não inverteu a perna, né? Não inverteu a perna, entrou aqui, né? Por muito pouco. E ponto final. Mas se você acha bonito isso, acha engraçadinho, beleza, só não enche o saco. Só não se faz gracinha. Engajamento, não sei o quê, torcida arco-íris. Essas faláciazinhas, esses apitos de cachorro, né? Repito, isso é pra bobo, pô. Tem 44 anos de idade, pô. Tenho 9 anos de carreira aqui nessa história aqui na internet. Se eu tivesse focado em ter engajamento com o Flamengo, babava o ovo do Flamengo, pô. Igual a Globo faz, pô. Simples assim, pô. A Globo fez e faz isso há milhões de anos. Se eu quisesse engajamento, era por aí que eu te ri, pô. E eu não quero não, pelo contrário, esse vídeo que eu vou fazer aqui agora, vai ter um bando de idiota aí comentando um monte de besteira, vai ter um monte de coisa falando um monte de besteira, sacou? Vai ser assim, mas você fala muito do Flamengo. Por 2 motivos óbvios, diga-se passagem. O momento do Flamengo é muito bom, mágico, diga-se passagem. E o Flamengo é pauta, e eu trabalho com pautas o tempo todo da televisão, do dia a dia. O Flamengo está na berlinda, e tá tudo certo, o time é excelente. O elenco é excelente, muito forte. E vai ficar cada vez mais forte, é muito dinheiro entrando. Isso é um outro tema para uma outra hora. Agora, arbitragem, sim, você sempre foi ajudado pela arbitragem. Com time bom, com time ruim, com time médio, com qualquer merda que seja. Sempre foi ajudado pela arbitragem. E não adianta fazer carinha de feia. Mas eu acho, foda-se, eu gosto disso. Tudo bem, beleza. É teu direito. Agora, se fazer de bobão, para. O Flamengo sempre foi ajudado pela arbitragem. Beleza? Tá entendido? Servido uma campanha unida? Fui clear. Diretoria, um passeio que não condiz com o resultado. Se esse jogo fosse ter um resultado razoável dentro daquilo que foi a partida, o Flamengo tinha ganhado o jogo hoje de 3-0 para cima, no mínimo, tá? Léo Jardim melhor em campo, o Vasco uma partida tenebrosa, e eu vou tentar aqui em 3 minutos. Lá no YouTube com 8 eu vou mais além, mas eu vou tentar aqui em 3 minutos. Perdeu o Verratti, perdeu o Rayan. Caralho, perdeu o poder ofensivo do caralho. Você perdeu o cara que muda o jogo, o cara que conduz o jogo. O Coutinho, fato, cada dia mais claro, ele não faz essa diferença, ele não faz quase diferença nenhuma pro que ele vale, né? Ele não consegue carregar o time do Vasco para uma melhora técnica significativa. O Vasco sofreu 32 chutes a gol e deu 1 em 90 minutos. Só que o primeiro tempo tinha acontecido inteiro, já estava 13 chutes a 0 ou 13 chutes a 1 quando o jogador do Vasco foi expulso. O vareio aconteceu uns 90 minutos, não aconteceu por causa da expulsão. Vamos discutir a expulsão. Rica Perrone, você não vai dizer que foi expulso não. Cara, eu quero acreditar que o Cauã não seria burro de dar uma solada na batata da perna do adversário, do lado do árbitro, fora da bola, a 2 metros do juiz. Eu quero acreditar nisso. Então eu quero acreditar que foi um trança-pé que ele não viu. Posso provar? Não. Então, eu teria expulsado? Eu teria acreditado na ausência de burrice. Ou seja, eu teria olhado a imagem e falado, ele não fez isso. Foi sem querer mesmo. Exatamente pela circunstância que eu tô contando. Então eu não teria expulsado, não porque eu tenho certeza, mas porque eu falaria, cara, ele não pode ter sido burro a esse ponto. Cauã, eu tô contigo, eu tô acreditando que tu não é burro a esse ponto, tá? Isso muda o jogo? Isso facilita o jogo. Mas, cara, o jogo já estava desenhado desde o primeiro minuto da maneira que ele terminou. Então, é uma puta injustiça. Inventaram essa semana para tentar dar uma enfraquecida ou mais heróico, para transformar a coisa mais heróica, o Flamengo estava 20%, 30% fisicamente, isso é ridículo. Só se o Flamengo tivesse com todos os jogadores operados, ele estaria 20%. O Flamengo deve estar 70%,
né, preparando e tal. Os jogadores do Flamengo não saíram, não ficaram presos na fábrica da Cacau Show durante um mês comendo que nem uma porca para voltar 20%. Então, naturalmente, eles estão fora de ritmo, como o do Vasco também estão, mas já jogaram esse ano. Então, alguma coisa justifica a atuação do Vasco hoje? Não. Não justifica. Ryan, arbitragem, nada justifica. Você jogou contra o adversário, 90 minutos tomou a bola no gol. Se o Flamengo tivesse jogado contra o Juventude tinha chutado 5 bolas no gol do Flamengo. Então não justifica. Grande partida do Flamengo, o jogo inteiro levando a sério pra caralho, não querendo saber se tá 20%, 15%, jogou pra caralho, correu pra caralho, se entregou, e o Vasco parecia que ele que tava voltando de férias. Parecia que quem tava fora de ritmo é o Vasco ali. Assistiu o Flamengo jogar, com o cu na mão, nenhum jogador pediu a bola, nenhum jogador chamou a responsabilidade. Nada, não aconteceu nada. Nem o padrão de jogo que o Vasco tinha no ano passado ele conseguiu manter de alguma maneira. Nada. O Vasco hoje fez uma das piores partidas que o Vasco fez nos últimos anos e o Flamengo não fez uma das melhores, mas fez uma grande partida o suficiente para sufocar o Vasco. Se eu fosse dizer quanto foi esse jogo assistindo só os melhores momentos, eu diria 4-0 pro Flamengo. O Vasco tá num lucro do caralho com esse 1-0.